Olá, paz do Senhor Jesus, chegou o dia de mais uma AD News TV, o programa que é feito não só para você, mas junto com você. Isso porque se você enviar para a gente um e-mail ou uma mensagem no WhatsApp falando sobre o evento da sua igreja, ele pode aparecer aqui nas notícias da IADPE. O nosso e-mail é o cartas@adnews.jo.br e o nosso contato para mensagens é o 994688983. Através das redes sociais, você também pode participar mandando perguntas para o quadro Fala Pastor ou enviando as ações promovidas aí na sua área, setor ou filial, utilizando o jornal AD News. Estamos no Facebook e no Instagram como AD News Oficial. Siga-nos e interaja conosco. E já que citamos o Fala Pastor, no programa de hoje vamos ter o pastor Isaac Silva respondendo a uma pergunta que o leitor do jornal deixou lá no nosso Instagram. Será que a sua dúvida foi escolhida? Fique conosco e acompanhe. Hoje você também vai ver como foi a formatura de mais de 200 concluintes dos cursos da STADEB no ano de 2018. A cerimônia aconteceu no Templo Central da Assembleia de Deus, em Pernambuco, e a nossa equipe foi acompanhar. Além disso, você vê também neste último fim de semana de janeiro os destaques do jornal AD News deste mês. Muita coisa boa, não é mesmo? Então não saia daí e avise a toda a sua família que o AD News TV começou. Para iniciar o programa de hoje, vamos dar aquele giro pelo estado para ver alguns eventos promovidos pela IADPE. No Cabo de Santo Agostinho, setor 1, a igreja realizou o 20º Congresso de Jovens na área externa da Escola Luiz Alves. Antes do evento, foram organizados alguns trabalhos, como pré-congressos e uma caminhada evangelística na comunidade do Rosário, para anunciar à vizinhança a chegada do Congresso. O tema escolhido para esta edição foi Salvai-vos desta geração perversa, e o evento contou com um grande coral com 400 jovens e diversas congregações da filial. Mais de 3.000 pessoas participaram da festividade. A filial em Timbaúba, na zona da Mata Norte do estado, esteve em festa pela passagem do 34º Encontro de Jovens do município. O evento, que ocorreu no Templo Matriz da cidade, reuniu dezenas de jovens para adorar o Senhor e agradecer por mais uma edição do encontro, que contou com estudos com foco no tema Jovens, é tempo de renovar as forças. No culto de missões, integrou a programação do evento, que durou 4 dias. Já na Mata Sul, a filial em Cortês realizou um grande desfile pelas principais ruas da cidade em prol do 19º Congresso de Jovens. A ação evangelística teve a participação de centenas de jovens que, acompanhados de uma banda marcial e um carro de som, marcharam mesmo embaixo de chuva. Ainda na Mata Sul, a filial em Usina Santo André também realizou o Congresso de Jovens. A 9ª edição do evento foi baseada na história de Gideão, contida no livro de Juízes, e teve como tema Jovens Preparados para a Batalha. Foram 3 dias de congresso que teve como resultado 5 batismos com o Espírito Santo e 3 conversões, além do grande coral de jovens. O evento recebeu cantores convidados e caravanas de cidades vizinhas. No agreste pernambucano, a cidade de Tupanatinga recebeu a 18ª edição do Encontro de Jovens. Durante os 3 dias do evento, sediado no Templo Matriz da cidade, aconteceram vários estudos e um culto de missões com foco na nação espanhola. Os jovens receberam caravanas vindas das cidades de Sertânia e Arco Verde e aprenderam mais sobre a vida de santidade. A STADEB é uma instituição que preza pelo bom ensino teológico desde 1979 e este ano comemora o seu jubileu de Rubi. São 40 anos formando homens e mulheres para, com o auxílio do Espírito Santo, propagar a mensagem de salvação. No sábado passado, a Escola de Teologia realizou a formatura de uma turma bem especial e abriu as comemorações pelo seu 40º aniversário num culto de gratidão muito bonito e cheio de emoção. Estudar a Bíblia é uma das prioridades da vida cristã e algumas pessoas vão além da dedicação devocional diária e escolhem um caminho mais profundo de aprendizado da palavra. A Escola de Teologia das Assembleias de Deus no Brasil, a STADEB, tem se preocupado com a formação dessas pessoas e, desde o ano de 1979, oferece cursos focados no ramo da teologia. No último sábado, a instituição realizou a cerimônia de conclusão de curso de várias turmas das unidades de Torreão, Jaboatão dos Guararapes, Carpina e Caruaru. A
cerimônia foi antecedida por um culto de gratidão que aconteceu no templo central da IEADPE. A nave do templo ficou repleta de amigos e familiares que vieram prestigiar os mais de 200 formandos nos cursos de Iniciação à Teologia, Educação Cristã Infantil, Livre em Teologia e da pós-graduação em Ciências da Religião. A formatura, que já é um marco para quem se dedicou aos estudos ao longo de 1 ano ou durante 4 anos, ficou ainda mais especial para essa grande turma, que se tornou conhecida como a Turma do Centenário da IEADPE e escolheu homenagear o pastor-presidente Ailton José Alves, sendo designada honrosamente pelo nome do presidente da Assembleia de Deus em Pernambuco. É uma turma formanda de 2018, que foi justamente o ano do centenário. E claro, se a turma de 2018 ela se forma em janeiro de 2019. A turma escolheu esse nome, a Turma do Centenário da Assembleia de Deus do Estado de Pernambuco, designada honrosamente pastor Ailton José Alves. A turma resolveu não só homenagear o centenário da igreja, mas sobretudo destacar aquele que é o líder da igreja, que tem sido um grande incentivador, tem feito grandes investimentos na área teológica, na qualificação dos cursos dos alunos da STEADEB. O homenageado da turma, que foi um dos pioneiros a estudar na STEADEB, é também um grande incentivador do estudo da palavra e da formação cristã na instituição. Eu tenho a honra de dizer que fui um dos primeiros professores, Começou no ano de 1979, 2 anos antes de eu ir para o campo missionário. Naquele tempo foi muito difícil porque a diretoria, que era composta do pastor Almeida e o pastor Dário, tiveram que reunir os pastores com maior desenvoltura na pregação da palavra e com certo conhecimento, certa bagagem teológica, para dessa forma iniciar de forma embrionária a STEADEB. Eu, como pastor, e naquele tempo já cooperava no ministério, já era ministro, eu me lembro que isso motivou muito a pregação do Evangelho no estado de Pernambuco. Nós podemos dizer de que foi um divisor de águas, Um grande motivador do surgimento da Escola Teológica das Assembleias de Deus, STEADEB, no Brasil, foi o pastor Eurico Bergstein, que juntamente com outros pastores, como o pastor José Leôncio, o pastor de Natal, que era o pastor João Batista, o pastor Cícero Canuto, o pastor Pimentel de Carvalho, e esses pastores foram os que idealizaram, pensaram e motivaram. Eu acho que a STEADEB foi uma bênção de Deus para o ministério e para a igreja, porque depois da formação dos pastores, a escola passou a atender também os membros da igreja que desejam ampliar o seu conhecimento teológico. A formação, portanto, não deve ficar reclusa apenas aos templos e aos púlpitos. A função primordial de se conhecer mais as Escrituras Sagradas é a de, com auxílio do Espírito Santo, propagar a mensagem do Evangelho de Cristo e falar de salvação. A mensagem do Evangelho, ela começou a ser propagada com maior conhecimento, com maior graça. Não é isso? Os obreiros se motivaram a estudar certos elementos da palavra que antes não tinham oportunidade por falta mesmo do conhecimento teológico. O conhecimento teológico só não faz da mensagem da Assembleia de Deus uma mensagem poderosa, não é isso, que converte, que transforma. O que faz é a atuação do Espírito Santo. Que bênção saber que temos tanta gente preocupada com o estudo mais minucioso da palavra, não é mesmo? Agora chegou a hora de acompanharmos os últimos destaques do Jornal AD News desse mês aqui no programa. Você ainda tem tempo de adquirir o seu exemplar. Corra até o estande da Berea e aproveite. Nós já recebemos muitos feedbacks positivos desta edição. A gente começa falando sobre uma editoria recente deste novo formato do jornal, que é o Dicas de Leitura. Neste espaço, você vai conferir este mês a indicação do livro Família Integrada. Este lançamento da editora Berea
faz uma análise baseada no livro de Efésios da relação paternal de Deus com seus filhos e defende que a família de Deus, a igreja, é composta pelas famílias cristãs, não sendo possível dissociar as práticas vivenciadas em uma do convívio com a outra. Saiba mais sobre o livro de autoria da irmã Gilvanete Costa e, caso tenha interesse, adquira o seu exemplar na Editora Bereia. Eu quero mostrar também para você a página de testemunho deste mês. Pensando neste período de congresso de adolescentes, o ADNews de Janeiro trouxe para você o testemunho do adolescente Pedro Brito, que aos 7 anos de idade foi diagnosticado com meningite e poucos meses depois com dengue hemorrágica. Ele testemunha sobre sua cura sobrenatural e de sua instantânea recuperação após o agir de Deus. Se quiser saber mais detalhadamente como foi esse verdadeiro milagre, leia o testemunho do ADNews deste mês. E por último, eu destaco para você o Kids, que traz um quadrinho sobre os sinais da vinda de Cristo. A turminha do ADNews começou a entender como as mudanças da natureza e no clima são uma espécie de aviso para a humanidade de que o tempo de Jesus voltar está chegando e está cada vez mais perto. Assim, eles correm para avisar os coleguinhas, uma lição importantíssima para o pequenino aí da sua casa aprender. Então aproveite e conte essa história para ele ou deixe que ele leia sozinho. E se quiser, pode mandar um vídeo para a gente dele contando o que aprendeu com o nosso caderno especial para a criançada. Estamos esperando. Bom, hoje é dia de Fala Pastor, o quadro do ADNews TV onde você manda a pergunta e a gente dá um jeito para que a sua dúvida não fique sem resposta. Dessa vez, nossa equipe escolheu a pergunta de Gleidson, que quer saber mais sobre o sacrifício de morte da filha de Jefté depois de um voto que aquele juiz de Israel fez ao Senhor. A história está contida no capítulo 11 do livro dos Juízes e quem respondeu foi o pastor Isaac Silva. Vamos acompanhar. Paz do Senhor, é bom poder estar de volta ao quadro Fala Pastor, do programa ADNews TV. Bem, respondendo ao nosso telespectador sobre a questão se o 8º juiz de Israel, Jefté, sacrificou ou não a sua filha em holocausto, eu gostaria de ler alguns versículos do texto que narra este evento do voto de Jefté. Capítulo 11 de Juízes, verso 31. Aquilo que, saindo da porta de minha casa, me sair ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e oferecerei em holocausto. Esse é um texto que eu quero ler. E o outro, ainda no capítulo 11, verso 34, depois 39 e 40. Diz assim: Vindo, pois, Jefté a Mispá, à sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e com danças. E era ela só, a única, não tinha outro filho nem filha. Verso 39. E sucedeu que, ao fim de 2 meses, tornou ela para seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito, e ela não conheceu varão. E daqui veio o costume em Israel, que as filhas de Israel iam de ano em ano e lamentar, ou seja, a lamentar a filha de Jefté, o Gileadita, por 4 dias no ano. Pois bem, então aqui está o texto que narra, como já disse, o voto desse 8º juiz de Israel, chamado Jefté, e que é interpretado pelo menos de 2 formas. Nós temos 2 correntes que interpretam, não é, essa passagem bíblica. Uma delas diz que realmente Jefté sacrificou a sua filha em holocausto. Todos nós sabemos que o sacrifício de holocausto era um sacrifício queimado completamente sobre o altar, não é? Então é como se Jefté tivesse queimado a filha dele completamente sobre o altar. E o argumento que é utilizado, um dos argumentos mais fortes que é utilizado para essa versão da interpretação de que realmente Jefté sacrificou a sua filha, é que muitos outros homens de Deus se precipitaram, cometeram falhas, se enganaram, Abraão mentiu, Jacó trapaceou seu irmão, Isaac também mentiu, e outros homens de Deus que cometeram falhas, e essas falhas foram registradas na palavra de Deus. Portanto, Jefté teria cometido essa falha, sim, não com a aprovação de Deus, porque em nenhum momento aqui
a gente vai ler que Deus recebeu o holocausto, que Deus aprovou o holocausto, ou seja, a oferta. Não é? Essa é a versão que diz que Jefté realmente sacrificou a sua filha em holocausto. Mas há outra explicação e a outra linha de interpretação que diz o seguinte: não, Jefté não sacrificou a sua filha em holocausto. Na verdade, o que ele fez foi sacrificar, não é, a sua filha no sentido de que ela permanecesse virgem até o fim da sua vida, ou seja, que ela não casasse, que ela não conhecesse varão e é claro, não tivesse filhos, não constituísse família e permanecesse virgem até o final da sua vida, não é? E para esse entendimento, para essa linha de interpretação, é citado, por exemplo, o capítulo 27 de Levítico, onde fala da possível remissão do voto. Se você ler com calma o capítulo 27 de Levítico, por exemplo, no verso 4 nós vamos ler: porém, se for fêmea, a tua avaliação será de 30 ciclos. Ou seja, é estabelecido aqui um valor monetário, não é, para o caso de um voto de oferecimento de uma mulher. Não é? Então, esse texto é citado como base, como fundamentação, para mostrar que Jefté não sacrificou a sua filha. Como também lá no finalzinho, quando diz assim: e sucedeu que ao fim de 2 meses tornou ela para seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito, e ela não conheceu o varão, e daqui veio o costume em Israel, que as filhas de Israel iam de ano em ano a lamentar a filha de Jefté. Só que esse termo aqui, traduzido por lamentar, segundo alguns especialistas no hebraico, deveria ter sido traduzido por celebrar. Então, ao invés de lamentar, as filhas de Israel, de ano em ano, iriam celebrar, não é, a virgindade da filha de Jefté. Pois bem, essa última interpretação, essa última linha de interpretação é geralmente a linha que nós adotamos, não é? Até porque Levítico capítulo 18, Levítico capítulo 20 vai mostrar de forma muito clara que Deus não suporta, ou seja, era abominação ao Senhor o sacrifício de pessoas, de seres humanos, não é? Então essa é a linha que nós adotamos, que Jefté sacrificou a sua filha, a vida, o casamento, ela ficou como virgem, não é, até o final da sua vida. Bem, esperamos que aqueles que nos assistem tenham compreendido o texto, mas é bom sempre continuar pesquisando na palavra de Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Se você quiser ver a sua pergunta respondida aqui no programa, como foi a do Gleidson, é só ir lá no nosso feed, no Instagram ou no Facebook. Assim que você encontrar o post com essa imagem aqui da tela, deixe a sua dúvida nos comentários. Estamos no Facebook e no Instagram como ADNews Oficial. O nosso programa já está terminando. Você está chegando agora? Não tem problema. No canal de YouTube da Rede Brasil você acompanha todos os programas exibidos aqui. É só procurar pela lista de programas do ADNews TV. E você que é adolescente, não pode perder o Congresso de Adolescentes que termina neste final de semana. Vá ao Templo Central da Assembleia de Deus em Pernambuco, que fica na Avenida Cruz Cabugá, número 29, no bairro de Santo Amaro. Deus tem uma palavra ao seu coração. Eu me despeço por aqui e espero você no próximo sábado. Até lá!